nosso galardão, e o seu olhar de graça nos atrai. Se a graça é como um oceano, estamos mergulhados. Oh, declare o céu se une à terra. Como apaixonado, meu coração dispara. Eu não tenho tempo pra perder com ressentimentos, quando penso que o quê? Que Ele me ama, me ama, me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Somente a igreja que sabe que é amada me ama. Glória a Deus. Querido, sabe que existem momentos nas nossas vidas que nós, como filhos de Deus, tem algum filho de Deus aqui nessa noite? Nós, como filhos do Senhor, muitas vezes diante das circunstâncias e adversidades que nós enfrentamos nas nossas vidas, existem momentos onde a única coisa que nós temos é a nossa fé no Senhor Jesus. Você passa por desertos na sua vida, você enfrenta dificuldades na sua vida, problemas, muitas vezes, aonde para você como ser humano, você diz assim: olha, eu não sei o que fazer diante dessa situação. Eu não sei que atitude tomar, eu não sei a quem recorrer. Existem momentos que você diz assim: olha, as minhas forças se esgotaram, eu não tenho mais forças para agir. E a única coisa que nós temos muitas vezes é a nossa fé no Senhor Jesus. E nós nos agarramos em Cristo com toda a nossa fé. E nós dizemos assim: Senhor, eu não tenho mais a quem recorrer. Esse dia eu estava conversando com um pastor. Ele disse assim para mim: esse dia eu tive um dia tão difícil na minha vida. E eu cheguei no culto para pregar. E eu fisicamente, dizia a ele, eu estava sem força, desanimado. E eu estava preocupado porque foi um dia tão conturbado. Eu reli a palavra do Senhor e eu não consegui, eu não consegui me concentrar diante das circunstâncias, situações que eu estava passando naquele dia. Mas eu sabia que eu tinha que subir naquele altar, e eu tinha que ser um instrumento de Deus naquela noite. E ele disse: chegou um momento naquele dia que eu disse assim: Senhor, eu de mim nada tenho a oferecer a esse povo, Pai. Ele disse assim: Senhor, eu te peço, usa-me nessa noite, Senhor, segundo a tua vontade. E ele disse assim: pastor, quando eu terminei aquele culto, eu fiquei impressionado, disse ele. Eu fiquei impressionado, porque foi um dos dias que Deus mais me usou, disse ele. Deus me usou com uma autoridade, com uma ousadia, com uma sabedoria, com uma revelação na palavra. Eu fiquei sem entender. Diga assim: a fé, ela é o ingrediente essencial para que eu possa contemplar o milagre do Senhor sobre a minha vida. Ainda que a única coisa que você tenha seja a sua fé no Senhor Jesus, querido, não deixe de dar credibilidade à sua fé, irmãos, porque a fé em Cristo levará você a viver o sobrenatural. E a fé, ela opera, irmãos, quando
nós realmente não temos o que fazer. Quando você olha as circunstâncias, e mesmo não vendo elas, né, sendo mudadas, você tem a certeza de que elas serão mudadas. Não pela sua força, não pelo seu poder, mas pelo poder do Senhor. O Deus que habita em nós. Você está aí, irmão? Está com frio, irmão? Também, pastor. Glória a Deus. A questão é que Satanás, querido, ele sempre vai tentar, de alguma forma, interferir para que esta fé, irmão, ela não cresça em nossas vidas, para que eu e você, a gente não consiga, irmãos, estar totalmente assegurados no Senhor. Existem pessoas que muitas vezes se desesperam e elas não têm a quem recorrer, irmãos. Elas, por mais que elas digam, olha, eu creio em Deus, eu acredito em Deus, chega um momento que a nossa fé é provada diante do Senhor. Vai chegar uma hora que a única coisa que você vai ter que se desfazer de tudo que está ao seu redor, irmãos, de todo o suporte físico, de todo o recurso físico que você tem, e realmente a única coisa que você vai ter vai ser a sua fé, e a sua fé será provada no Senhor, querido. Mas existem pessoas que chegam nesse momento e essa fé é uma fé fingida, não é uma fé verdadeira, querido. E quando isso acontece, as pessoas, elas se desesperam. E algumas até dizem assim, Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim. E às vezes isso acontece para as pessoas não saberem como essa fé funciona. Nós precisamos entender como essa fé, ela funciona nas nossas vidas, querido. E de maneira alguma nós podemos deixar que o diabo ele consiga tirar de nós essa fé. Pelo contrário, essa fé ela precisa crescer, ela precisa aumentar. A palavra do Senhor diz que a fé ela vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esse Deus no original é Cristo, querido. Ora, uma vez então que a nossa fé ela vem do ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Quanto mais você ouve falar a palavra do Senhor Jesus, quanto mais você ouve falar de Cristo, mais a sua fé ela cresce dentro de você, querido. Amém? Você está aí, irmão? Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus. Abre aí. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Veja, a fé, o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aqui está a definição da fé, querido. Amém? Aqui nós vemos o que é a fé. Aqui nós temos muito claro na palavra de Deus o que é a fé. Ela é aquilo que nós esperamos, as coisas que nós não vemos, mas nós acreditamos que elas vão acontecer. Aleluia. Porque eu e você cremos no poder de Deus. Você crê no poder de Deus? Então, ora, a fé é a certeza daquilo que se espera. Ok, querido, isso define a fé. Mas aí nós nos perguntamos como essa fé ela funciona, como é que ela age, qual é o funcionamento da fé sobre as nossas vidas. Vamos ver, querido, como ela funciona no nosso dia a dia, ou como ela funcionou na vida de pessoas que andaram pela fé na palavra de Deus.
na Bíblia Sagrada. Escute. A fé é como ter uma boa opinião sobre Deus. Diga assim comigo, a fé. Diga mais forte, a fé é como ter uma boa opinião sobre Deus. Por quê? Porque, veja, querido, você, quando você diz que tem fé, irmãos, acima das circunstâncias, você acredita que de alguma forma Deus ele vai operar em sua vida. Deus ele vai continuar, ou ele vai manter, ou ele vai fazer o milagre acontecer na sua vida, ainda que você não veja esse milagre. Então, a fé é como ter uma boa opinião sobre Deus. Agora, toda vez que você pensa o melhor de Deus, guarde em seu coração, toda vez que você pensa o melhor de Deus, você pensa que Deus é por você e não contra você. Quando nós falamos de justiça própria, irmãos, o ser humano ele está sempre se autocondenando. Você sempre se coloca numa posição de não merecedor da graça do Senhor. É ou não é verdade? Irmãos, quando você olha para a sua vida, quando você olha para a sua conduta, você sabe que você tem erros, que você tem falhas na sua vida. Você sabe que você não é uma pessoa perfeita. E muitas vezes isso acaba impedindo você, irmãos, de acreditar que de alguma forma, mesmo diante das tuas falhas e dos teus erros, Deus ainda possa abençoar você, Deus ainda possa operar um milagre sobre a sua vida. Esse é o nosso pensamento como seres humanos, irmãos. Muitas vezes nós não acreditamos que Deus ele seja tão misericordioso ao ponto de passar por cima dos meus pecados, dos meus erros, embora muitas vezes nós estejamos pregando e falando sobre isso, embora muitas vezes você esteja ouvindo isso, porque nós vivemos num mundo de realidades, querido, aonde muitas vezes nós criamos na nossa mente que as coisas ruins elas acontecem por causa de decisões e atitudes negativas que nós tomamos nas nossas vidas. Isso aqui está acontecendo na minha vida porque eu fiz isso. Isso aqui está acontecendo na minha vida porque eu fiz aquilo. E às vezes a primeira coisa que as pessoas dizem assim, olha, Deus está pesando a mão sobre mim. É ou não é verdade? Quem aqui já pensou dessa forma? Você já passou por alguma circunstância na sua vida? Você pensou assim, meu Deus, Senhor, alguma coisa eu estou fazendo de errado, Pai. Talvez você disse assim, Senhor, aonde foi que eu errei? Onde foi que eu pequei, Pai? Senhor, por que tu tens permitido isso na minha vida, Senhor? Nós acabamos pensando mal a respeito de Deus, irmãos. Nós acabamos tendo uma opinião errada sobre o Deus que nós servimos. E isso muitas vezes impede o agir de Deus, o milagre do Senhor acontecer sobre as nossas vidas. Porque uma vez que nós dizemos, que nós temos fé, querido, a fé é eu ter uma boa opinião a respeito do Deus que eu sirvo. É eu não duvidar do caráter de Deus. É eu, acima dos meus erros, das minhas falhas, continuar acreditando que o Deus que eu sirvo continua sendo o mesmo Deus misericordioso e amoroso para comigo. Então toda vez que você pensa o melhor de Deus, você pensa que Deus é por você e não contra você. Abra sua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 20, verso 21. Atos, capítulo 20, verso 21. Você achou? Olha o que o apóstolo Paulo ele fala. Atos
20 e 21. Testificando, diz Paulo, vírgula, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus. O arrependimento para com Deus. E a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu prego o arrependimento para com Deus. Ou seja, esse arrependimento que Paulo estava falando, querido, não era um arrependimento para com a pessoa, mas era um arrependimento para com Deus. Arrependimento fala de mudança de mentalidade, metanoia, mudança de mentalidade. Olha o pastor aqui, eu pensava isso a respeito de alguém, mas eu me arrependi e a minha mente foi mudada. Agora eu penso isso a respeito dele. Você consegue entender isso? Ficou claro para você, irmãos? Escute. Então Paulo, ele pregava tanto aos judeus quanto aos gregos, falando sobre o arrependimento para com Deus. Eles tinham uma forma de pensar a respeito de Deus. E Paulo estava falando que eles precisavam se arrepender, mudar essa mentalidade. Aleluia. Eles precisavam começar a olhar Deus de uma forma diferente, irmãos. No tempo da lei, geralmente, quando eles não cumpriam princípios, irmãos, veja, quando não cumpriam princípios, automaticamente eles traziam para si uma sentença de Deus sobre a vida deles. Se você pega o livro de Salmos, você vai ver Davi muitas vezes, querido, já clamando pela misericórdia do Senhor, porque ele sabia que por causa das suas atitudes vinha chumbo grosso sobre a vida dele. Quando você pega lá, a palavra de Deus, querido, no início, no livro de Deuteronômio, você vai ver, se você ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, as bênçãos do Senhor virão e te acompanharão. Mas, se você não colocar em prática, se você não guardar os mandamentos, era o contrário que acontecia. As maldições viriam e recairiam sobre você. Então, automaticamente, as pessoas já criavam, querido, essa imagem, essa visão sobre o Deus que elas serviam. Ao mesmo tempo que elas viam Deus como sendo um Deus abençoador, se elas não estivessem vivendo conforme a vontade, a palavra do Senhor, certamente elas viriam o juízo de Deus sobre a vida delas. Você está aí, irmãos? Então o que acontece, querido? Muitas vezes nós não nos damos por conta, mas nós, irmãos, temos essa imagem, essa impressão de Deus sobre as nossas vidas. E nós muitas vezes dizemos que cremos, que temos fé, que o Senhor Ele pode, que o Senhor Ele vai fazer. Mas na primeira oportunidade, nós já estamos taxando Deus, querido, como aquele que está contra nós. Como Deus, como se estivesse nos julgando por causa dos nossos erros e das nossas falhas. Você consegue entender isso? Você está aí, irmãos? Então veja, Paulo, ele disse: eu prego o arrependimento para com Deus. O que é isso? Mudar de ideia a respeito de Deus. Você pensava que Deus era contra você, que Deus só queria te julgar, que Deus só queria te condenar. Mas não, agora você muda de mente. Isso não é verdade. Deus, Ele é por você. Deus, Ele é por mim. Deus, Ele é por nós, querido. Deus, Ele é o nosso abençoador. O Deus que nós servimos, Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus que nos ama. Nós vivemos tanto nesse mundo, querido, que nós pensamos que Deus
ele tem a mentalidade como a nossa mentalidade. Então quando você faz alguma coisa ruim para alguém, a pessoa te retribui, né? E ela muitas vezes te retribui não da forma que você fez, mas 2, 3, às vezes 5 vezes mais ruim do que você foi. É a pessoa diz, ó, se você pisou em mim agora, eu vou pular em cima de você. Né? E a gente tem essa mentalidade, que Deus ele vai agir assim, irmãos. Isso muitas vezes está no automático, querido. E nós não nos damos por conta que nós estamos deixando de viver a bondade, o amor e a misericórdia do Senhor dia após dia, irmãos. Porque a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia sobre nós. Aleluia. Por exemplo, você ontem, querido, talvez foi a pior pessoa do mundo. E aí hoje, você pensa assim, meu Deus, o Senhor não quer nem me ver pela frente. E com isso, querido, quem ganha é Satanás, porque ele consegue manter você distante de Deus. Ele consegue enfraquecer a sua oração. Ele consegue fazer você, né, se achar a pessoa mais suja, mais imunda, querido, mais pecadora. E você não consegue manter um relacionamento com Deus. O que eu penso, irmãos? Se você errou, irmão, né? Tinha uma cultura na igreja. Por muito tempo nós pensamos, né, e acreditamos nisso, querido, que a ceia do Senhor era para pessoas que não tinham pecados. Então o pastor dizia assim, olha, você, né, que agora não está em pecado, né, você vai participar da ceia. Se tiver alguém aqui que esteja em pecado, você vai ficar sentadinho e não vai participar da ceia. E aí ali, às vezes, tinha alguns irmãos que, né, acabavam, tinham pecado, feito alguma coisa, e os irmãos loucos de vergonha ficavam ali sentadinhos, com medo de participar da ceia. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que disser que não tem pecado, já pecou, irmão. Você está entendendo? Já pecou. Logo a ceia, irmãos, né? E eu vou ser bem específico, Paulo não estava falando a respeito dos pecados, quando ele está ali admoestando a igreja de Corinto. Paulo não estava falando dos pecados da igreja, mas Paulo estava falando que a igreja havia perdido o sentido real da ceia, irmãos. Então tem todo um contexto por trás, né, daquela história. Então quando nós entendemos aquilo, nós compreendemos que a ceia é o próprio Senhor Jesus. Aleluia, a carne e o sangue de Cristo, irmão. Ora, se a carne e o sangue de Cristo não é para o pecador, para quem é a carne e o sangue de Cristo? Você consegue entender isso? Então o Senhor, Ele vem, irmão, para nos amar, para nos abençoar. Aleluia, para nos prover. Você está aí, irmão? Fala alguma coisa aí, irmão, pelo amor de Deus. Você é amado por Deus, querido. Diga assim, eu sou amado por Deus. Amém. Escute. Deus, querido, é por nós. A palavra do Senhor diz que Ele enviou o seu Filho. Aleluia. Ele não poupou o seu Filho por mim e nem por você, querido, mas o entregou por todos nós. Aleluia. Como Ele não nos dará gratuitamente com Ele todas as coisas? Abra sua Bíblia em Romanos 8:32. Vamos ler junto esse texto. Esse texto é muito lindo, querido. Romanos capítulo 8, verso 32. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos 8, 32. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quando você olha para esse texto, você começa a entender a dimensão do amor de Deus por nós. Quem é pai aqui? Quem é mãe aqui? Levanta a mão aí.
Cada um de você que é pai e mãe, você sabe o amor que nós temos pelos nossos filhos. O que nós fizemos por eles, querido. É ou não é verdade? Eles são a prioridade sobre a terra para nós, querido. Um pai e uma mãe estão dispostos a entregar sua própria vida por amor ao seu filho. Isso é uma realidade, querido. Agora olhe para a palavra de Deus. Deus, Ele é Pai. Ele não poupou a vida do seu próprio filho. Aleluia. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. O Pai entregou o seu filho por todos nós que estamos aqui nessa noite. O Pai, eu quero que você entenda. O Pai entrega o seu próprio filho por amor, aleluia, a cada um de nós que estamos aqui. Aí ele diz assim, ó: como nos não dará também com ele todas as coisas? Você consegue entender isso? Deus, ele está dizendo assim, ó, que todas as coisas, querido, aleluia, elas estão diante de nós. Ele também nos dará. Você está aqui, você tem desejos, você tem sonhos, você tem projetos na sua vida, você tem alvos, você tem metas na sua vida, querido. Deixa eu dizer algo para você, o Senhor quer dar todos eles a você. Pastor, mas a minha vida, pastor, tem sido caos, eu tenho vivido distante do Senhor, mas mesmo assim o Senhor continua amando você, mesmo assim o Senhor, Ele continua querendo, aleluia, abraçar você, querido, mesmo assim o Senhor, Ele continua querendo perdoar você, mesmo assim, dia após dia, a misericórdia do Senhor, ela continua se renovando sobre a sua vida. Não é porque você pecou hoje, não é porque você vai pecar amanhã, querido, que Deus, Ele vai mudar com você, irmãos. O problema é que nós muitas vezes mudamos a nossa opinião em relação a Deus. E ter fé, irmãos, é ter uma boa opinião relacionada ao Deus que nós servimos. Porque o Deus que nós servimos, Ele não muda, Ele continua sendo o mesmo todos os dias. Ele continua tendo o mesmo amor por mim e por você, querido. Ele deu o seu próprio filho por amor a nós. Entregou o seu filho por amor a mim e a você, aleluia. Como Ele não nos dará todas as coisas? Ele quer abençoar você. Deus, Ele quer fazer você se sentir amado. Deus quer fazer você se sentir amada, querido. E quem sabe muitas vezes você carrega um peso, uma angústia dentro de você. Não pense que Deus, querido, Ele vai julgar, vai condenar você. Até mesmo porque o próprio Cristo disse: eu não vim para julgar, eu não vim para condenar. Eu vim para salvar, disse o Senhor Jesus. Você consegue entender isso? Não é tempo de julgamento, não é tempo de condenação, mas é tempo de amor. Deus ama você, aleluia. E é esse amor que nos constrange. É esse amor, irmão, é esse amor que traz mudança, é esse amor que traz transformação sobre as nossas vidas. É esse amor que faz o milagre acontecer em nós. Aleluia. Entenda, Deus é por você. Ele não está contra você. Nós precisamos mudar isso em nossa mente. Precisamos pensar bem a respeito do nosso Deus. Quando Deus diz: confia em mim, e muitas vezes não revela algo a você, nós precisamos entender, nós precisamos ter a maturidade, querido. Pastor, mas Deus Ele diz para confiar nele, pastor. E eu estou pedindo uma revelação de Deus, eu estou pedindo uma direção de Deus, e Deus não se revela, Deus não revela a mim. E às vezes nós pensamos, Deus está de alguma forma trazendo julgamento sobre a minha vida por causa dos meus erros, por causa das minhas falhas. Entenda, querido, Deus, Ele quer o seu melhor.
Deus, Ele quer o seu melhor. E muitas vezes Deus, Ele não fala por Ele querer o melhor para nós. Porque a vontade do Senhor é nos transformar, é nos fazer a imagem, a sua semelhança. Amém. É porque Ele tem o melhor dEle para você. Ele quer te transformar segundo a imagem de Cristo. Aleluia. Às vezes, querido, acontece algo em nossas vidas que nós não entendemos, que nós não encontramos resposta para aquilo que está acontecendo diante dos nossos olhos, irmãos. A única coisa que nós precisamos é continuar mantendo, aleluia, a mesma imagem e consciência em relação a Deus. Deus, Ele continua sendo o mesmo. Diga comigo, Deus continua sendo o mesmo. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, novamente. Hebreus 11, 11. Abra aí, cara. Hebreus 11, 11. Diz assim: pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade. Sara, irmãos, escute, pela fé, ela recebeu o poder de conceber, de dar à luz, diz a palavra do Senhor, já fora da idade. Ou seja, não tinha mais idade, irmãos. Já era algo quase que impossível de acontecer. Mas Deus deu a ela o poder de conceber. Por quê, pastor? Por causa da sua fé. Aleluia. Escute. Ó. Sara, irmãos, olha, pastor, Sara, ela tinha uma boa opinião a respeito de Deus. E quando nós lemos o final desse texto, veja, a palavra do Senhor diz assim, ó: porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Deus havia feito uma promessa para Sara, escute. E a palavra do Senhor diz que porque ela, aleluia, continuou tendo Deus por fiel. O nosso problema é que muitas vezes nós achamos que Deus, querido, Ele não vai manter a sua palavra, Ele não vai manter a sua fidelidade. Muitas vezes nós descredibilizamos o Deus que nós servimos, querido. Muitas vezes, irmãos, nós olhamos para Deus como se estivéssemos olhando para a pessoa que está diante dos nossos olhos. Nós não acreditamos no caráter de Deus. Nós não cremos nas promessas de Deus, nas palavras de Deus. A palavra do Senhor diz que Sara, ela continuou, querido, tendo, aleluia, a mesma opinião, ou uma boa opinião a respeito de Deus. Olha o final do texto. Porquanto teve por fiel, aleluia, aquele que o tinha prometido. Ou seja, ela havia recebido uma promessa de Deus, e ela continuou tendo esse mesmo Deus por fiel. Mesmo diante, querido, mesmo diante da idade que ela possuía. Porque a idade que ela tinha, irmão, era uma idade já improvável para que ela pudesse gerar uma criança. Existem momentos nas nossas vidas que a única coisa que nós temos é a nossa fé no Senhor, querido. Porque se você olhar para a sua condição, se você olhar para a vida que você tem levado, irmãos, quem sabe você, querido, jamais vai continuar acreditando naquilo que Deus, Ele prometeu para fazer realizar na sua vida. Por quê? Porque você traz sobre você justiça própria, mudando a imagem de Deus, descredibilizando Deus. E o fato de você ter fé, querido, é você manter
a mesma opinião sobre o Deus que você serve. É você continuar crendo que o Deus que você serve, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é fiel, Ele é leal. E aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir sobre a sua vida. Você está aí, irmão? Diga: Deus vai cumprir. Você consegue entender isso, querido? A única coisa que Sara tinha, irmãos, era a palavra de Deus sobre a sua vida. Uma promessa de Deus sobre a sua vida. Mas se ela olhasse para a sua condição humana, irmãos, se ela olhasse para os seus erros, para as suas falhas, o tempo que a Sara viveu. A Sara não viveu no tempo da graça, querido. Mas se ela olhasse, querido, para o tempo que ela estava vivendo, para a condição que ela tinha, para a idade que ela tinha, irmãos, jamais ela iria gerar um filho. Mas a palavra do Senhor diz que ela continuou tendo Deus como fiel. Aleluia. Ela continuou crendo que o Deus que prometeu a ela continuava sendo o mesmo Deus. Aleluia. E o que Ele havia prometido, Ele era fiel para cumprir sobre a sua vida. Talvez você esteja aqui nessa noite e você olhe para a pessoa que você tem sido nesses dias. E você, irmão, a cada dia tem se distanciado mais e mais de Deus, por achar que você não pode ser transformado, por achar que Deus ele não vai cumprir com a sua palavra. Escute, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Porque o Deus que nós servimos, Ele continua sendo o mesmo Deus fiel em todo tempo, ontem, hoje, e Ele será eternamente fiel para com as nossas vidas. Uma das melhores coisas que podemos considerar em nosso coração é considerar, aleluia, que o nosso Deus, Ele é fiel. Tenha sempre uma boa opinião sobre Deus. Diga sempre: Senhor, eu te agradeço pelo teu amor, pela tua misericórdia, porque tu não me julgas, porque tu não me condenas, porque acima dos meus erros, das minhas falhas, tu me amas, Senhor. E é por isso, Deus, que eu quero mudar. É por isso, Senhor, que eu quero te agradar e fazer a tua vontade. Porque quando você faz por uma obrigação, irmãos, você pode até conseguir mudar por alguns dias, por alguns meses, mas você vai voltar à velha criatura, querido. Mas quando existe amor envolvido, querido, aleluia, a transformação ela é verdadeira, ela é genuína. E só há uma forma disso acontecer, querido, quando você continua mantendo, aleluia, uma boa opinião a respeito do Deus que você serve. O diabo, ele age em todo tempo, fazendo com que você se autocondene, que você traga juízo sobre a sua vida, para conseguir afastar você das coisas de Deus, para conseguir afastar você da presença de Deus. Eu falava para um rapaz, eu dizia para ele, uma vez uma irmã chegou em mim e disse assim: ai, pastor, eu tenho uma vergonha de chegar perto de você, pastor, porque eu estou com um cheiro de cigarro. Ela diz: eu não quero mais fumar, mas eu não consigo deixar, é mais forte do que eu. Eu disse para ela: você crê no poder de Deus? Não se preocupe, porque esse Deus, Ele vai arrancar de você esse vício, ainda que você não tenha força, Ele vai arrancar. Ela disse: eu creio em Deus, pastor. Um dia, irmãos, ela foi parar dentro do hospital, e ela ficou lá alguns dias dentro do hospital. E ela disse: pastor, por incrível que pareça, quando eu saí do hospital, pastor, sem eu saber explicar, é como se aquele vício não fizesse mais parte da minha vida. Ele foi removido de dentro de mim. Algo que eu lutei e relutei, pastor. E tempos eu venho tentando, e muitas vezes eu passava vergonha, mas Deus sabia no meu coração.
E eu dizia para Deus: Senhor, eu sei que tu vais arrancar de mim esse vício. Ela simplesmente, querido, aquele vício desapareceu. Aquela vontade, aquela ansiedade, aquele desejo de colocar o cigarro na sua boca não existia mais, querido. Porque Deus continua sendo o mesmo. Aleluia. Quando o filho não consegue, querido, o pai, ele ajuda. Você lembra da palavra do filho pródigo? O filho se foi, escute. O filho foi embora e talvez no coração do filho havia aquele pensamento, né? Poxa, eu fiz o que fiz, eu aprontei, eu fui embora. Quando eu chegar lá, ninguém vai mais querer me ver. Mas Deus é como o pai do filho pródigo. Quando o filho retorna, o pai, querido, que já não via há tanto tempo, está ali de braços abertos. Porque o pai não mudou, continua sendo o mesmo pai, tendo o mesmo amor pelo filho. Ele corre para abraçar o filho. E é exatamente isso que Deus faz com você dia após dia, querido. Por isso, ainda que você peque, ainda que você erre, lembre-se, o Senhor sempre estará com os braços abertos, esperando você voltar. Aleluia. E Ele esperando para abraçar você novamente, querido. Fé, aleluia, é você ter uma boa opinião a respeito do Deus que você serve. Se você diz que crê em Deus, não mude essa opinião a respeito do Deus que você serve. Continue crendo que Ele continua sendo o mesmo Deus sobre a sua vida, amando você da mesma forma. Aleluia. Ele está de braços abertos, esperando por você. Vamos colocar de pé, queridos, nessa noite. Aleluia. Oh Deus, nós te louvamos, Pai. Eu quero orar por você nessa noite, amado. Se puder dar um pouquinho mais de volume no microfone, querido. Aleluia, Senhor Jesus. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos nessa noite, a você curvar a sua fronte neste lugar. Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Eu quero convidar você a olhar para dentro de você nessa noite, querido. Talvez você esteja aqui nessa noite com teu coração apertado, querido. Talvez por muitas vezes você não se sente à vontade de chegar à presença do Senhor. Às vezes, quem sabe, você não tem vontade de orar, você não tem vontade de ler a palavra do Senhor, querido. Porque quem sabe, muitas vezes, você tem errado, você tem falhado, você tem pecado. E você tem criado na sua mente, querido, uma imagem totalmente distorcida a respeito de Deus. E a única coisa que vem na sua mente é o julgamento, é a condenação de Deus sobre a sua vida. Mas o Senhor, aleluia, nessa noite Ele diz: meu filho, eu estou aqui de braços abertos para receber você, para abraçar você e dizer a você o quanto eu amo você, o quanto eu te amo. E eu quero mudar você. Não deixe que o diabo, querido, afaste você da presença do Senhor. Você é filho, você é filha de Deus, você é escolhido do Senhor, você é escolhida do Senhor. Ele te escolheu, Ele te gerou, Ele te formou, Ele te levantou, Ele trouxe você aqui nessa noite. Você é filho amado, você é filha amada do Senhor, aleluia. Não permita que o diabo ele continue, querido, impedindo você de desfrutar daquilo que já é seu por direito. O Senhor, Ele entregou o seu Filho por amor a você, querido.
Aleluia. Como não entregará todas as coisas a você, amado? Ele quer fazer você feliz. A palavra do Senhor diz que a vontade do Senhor para com as nossas vidas, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Deus tem o melhor para você, querido. Ele ama você, amado. Você é amado, você é amada do Senhor. Ele te escolheu, Ele te levantou.